E nós vamos encontrar quem? Vamos encontrar na sequência o grande patrocinador do acontecimento de Jesus Cristo, que é o Caifás. O Caifás era o sumo sacerdote, o responsável por toda a igreja de Jerusalém, e o seu sogro chamava-se Anás. Esses dois eram as maiores autoridades, eles que falavam com o imperador, falavam em nome do povo judeu. O Caifás me falou um dia, conversei com ele em 2015, chique, né? Conversei com o Caifás em 2015, onde ele falou: o que você quer? Ele chega lá e agora diz que eu era igual a todo mundo. Ele não falava com nós, os principais da igreja, falava com as mulheres da rua, falava com os pobres, falava com todo mundo e não falava com nós. Eu estudei, eu trabalhei, eu fiz o que você não imagina para chegar a ser o sumo sacerdote. E ele agora não valoriza nada disso, né? Mas é uma outra história. Aí o Caifás então estava lá. Quando o Cristo foi crucificado, ele ficava numa cruz alta, onde toda a cidade enxergava os crucificados. O Caifás me disse que ele, da porta do templo onde ele estava, que eles enxergavam os crucificados, ele via Jesus como se estivesse a 2 metros deles, com os 2 olhos azuis olhando para o Caifás. Esses olhos do Cristo nunca saíram da memória do Caifás, até agora em 2015, nunca saiu da cabeça do Caifás. E o que fez o nosso irmão Caifás? Continuou perseguindo as obras de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde tinha obra do amor de Cristo, olha o que ele fala, as palavras textuais dele. O que posso falar se em todos esses séculos eu só persegui todas as suas obras de amor? O que eu posso falar? Entendeu? Em todos esses séculos eu persegui todas as suas obras de amor. Quando surgiu o Espiritismo na França, ele com a equipe das trevas, eu digo espíritos nas trevas, porque não tem, como já falei no início, não tem espírito das trevas, é espíritos nas trevas, porque é temporário. Não é ninguém criado espírito das trevas, não existe isso. Existe nós o momento que nós ficamos nas trevas, por falta de luz, pelo momento da maldade. Então, esse espírito, ele foi perseguir Cristo em tudo quanto é lugar. Ele teve uma outra reencarnação, que é narrada no livro, que ele foi pior do que era o Caifás. Ele perseguiu uma pessoa que depois veio reencarnar aqui no Brasil, nesse período, e ele chegou a ser um político muito famoso aqui no Brasil, e desencarnou aqui no nosso Brasil, nesse período, por volta de 2010, essa pessoa desencarnou, e o Caifás continuou perseguindo esse cidadão que ele tinha um ódio mortal. Não sei quem era esse espírito, que não nos foi revelado. O Caifás veio para o Brasil perseguir a doutrina espírita. Veio com um séquito muito grande de espírito nas trevas, e aqui ele era chamado de o Maioral. Ele não usava o nome de Caifás, ele era o Maioral, estava num processo de zoantropia, onde ele, pela sua maldade, ele se transformou naquilo que era o sonho dos judeus. Os deuses, o deus Baal, era um touro imenso, né? Então, figura de touro, de poder, era o que se transformavam os deuses daquela época. O nosso irmão Caifás se transformou num grande touro, com respeito ao touro. Um grande animal, gigantesco, não lindo como é um animal, porque ele fica tudo deformado. E era um gigante, precisava de 8 homens, muitos musculosos, para carregar o seu trono, onde ele era sentado e levado para todos os lugares. Ele coordenava, com o nome de Maioral, a região das trevas. Naturalmente tinha gente mais importante comandando ele também, mas ele comandava a região, e ele era especialista no trabalho do carnaval. Então, na época de carnaval, eles traziam aqueles que eram premiados durante o ano pelos seus atos de bravura. Quanto mais mal fizessem, eles poderiam então vir para a terra, subir para vir na época do carnaval,
que na época do carnaval abre-se, os portais das trevas são abertos. E aí, porque quando é desenvolvido o carnaval, as pessoas vão buscar essas imagens lá nos carnavais, que são 24 horas durante o ano inteiro, nessas regiões umbralinas. Então, esses carros de som, tudo é buscado lá nessas representações que tem no mundo espiritual. Então, os seus comandantes, ele liberava. Você pode subir com 10 mil, e daí a pessoa que saísse com 10 mil era obrigado a voltar com 10 mil ou mais. Se o cidadão voltasse com menos de 10 mil, o cara estava lascado. Então, eles abriam os portais e liberavam, cada um para trazer. E aí era vitorioso aqueles que voltavam para lá, levando mais pessoas. Então, o Caifás era muito respeitado no mundo das trevas. Ele comandava, isso está num livro também que o Dr. Bezerra participou, ele comandava o Congresso Nacional. Então ele tinha as reuniões durante a noite, quando os políticos e todos nós dormimos, a gente sai do corpo. E lá no Congresso Nacional, então foi feita uma reunião que é narrada com a presença do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Quando eles estavam votando uma lei, em 2015, estavam votando uma lei que era para facilitar o aborto. Porque o Caifás reclamava, o maioral, ele reclamava que ele mandava grandes homens, pessoas dele, soldados dele, muito competentes, e vinham aqui participar das orgias durante todo o período, mas principalmente no carnaval, e nessas orgias que eles faziam, as mulheres engravidavam, e engravidavam dos seus generais, engravidavam dos seus comparsas, e aí eles não tinham mais como chegar naquela mulher que criava um halo de luz, porque a maternidade é sublime. Então, quando engravidou, porque as leis permitiam, então criava um halo de luz, aonde eles não tinham mais acesso. Aonde está o fulano de tal? Está preso no corpo, nem vou falar o nome que ele falava, eu vou dizer, está preso no corpo de uma mãezinha, que naquele período de bebida e tal, engravidaram. E ele queria então facilidade para fazer o aborto, para poder resgatar o espírito, para voltar nas suas tarefas. Então ele queria que fosse aprovada essa lei, e foi um escândalo. Aí ele estava numa reunião no Congresso Nacional, aonde o Dr. Bezerra também foi com alguns espíritos, e estava aquele salão imenso, e todos, não digo todos, mas quase todos, os deputados, senadores, estavam lá participando dessa reunião durante a noite em espírito, porque o maioral fazia as leis e ditava as leis para eles apresentarem no Congresso, para serem elaboradas. E aí, no Congresso Nacional, todo mundo lá, daqui a pouco chega o rei Caifás, que era o maioral, trazido então por aquela corte que eu falei para vocês, de segurança, de homens muito fortes, e aí colocaram ele na mesa do presidente do Congresso Nacional. Colocaram ele lá, e ele começou então a pedir conta. Chamou o ministro das orgias. O cara se apresentou, não sei quem é, se apresentou. Eu quero saber como que está a situação das comunicações, como que estão as verbas de publicidade para a aprovação das leis de nosso interesse. Aí ele falou, sim senhor, estão altamente distribuídas, não falta verba para esses canais de televisão, rádio, que são nossos aliados. Não está faltando? Não. Ninguém falou que poderia faltar para o SUS, ou que poderia faltar para uma ponte, ou para uma escola. Não está faltando recurso para eles? Não, senhor. Ai de você, que você me deixe faltar recurso para essas tarefas. Fulano de tal, aí o cara se apresentava. O que você está fazendo? Aí o cara se apresentava, Aí estavam lá, e todos os senadores, congressistas, todos aplaudindo a ele, durante a noite. Aí quando o cidadão acorda, ele acorda vinculado com aquela mente. E estava lá, num cantinho, o Dr. Bezerra com alguns espíritos, e lá uma meia dúzia de deputados e senadores que eram do bem, que eram a favor do Cristo e que eram contra a lei, e estavam lá num cantinho com o Dr. Bezerra. Aí o escritor falou assim, mas Dr. Bezerra, por favor, como que nós vamos não deixar aprovar essa lei? Olha quanto nós estamos aqui. Triste, não? Dr. Bezerra está voltando, reencarnando na Terra, no Brasil, justamente para restabelecer
O que é política? Política é o bem para o povo, do povo para o povo. Então ele está precisando está voltando para restabelecer essa ordem como político que ele foi, como grande conhecedor e trabalhador de Cristo. Essa é uma das missões dele. Então estava lá o doutor Bezerra e os seus amigos. Doutor, não tem condições, olha a situação ali, eles são a maioria, não tem condições. Aí o doutor Bezerra falou, não se preocupem, cada um é livre para a sua votação. No momento da votação dessa lei, que era a véspera da votação da lei sobre aborto, na hora da votação, nós já trabalhamos com os guardiões. Esses deputados que vão colocar seus votos, eles estarão só no momento do seu voto. Nenhuma interferência mental, espiritual, de qualquer ordem, vai estar na sua mente. Eles votarão com a sua consciência e prestarão conta a Deus, porque Deus perguntará, o que fizeste do teu voto? Ah, mas foi fulano que fez com que eu... Não, ele perguntará, o que fizeste do teu voto? E naquele momento, então, as pessoas terão a sua votação. Não desanimem, Jesus sabe o que faz. Por certo, muitos lembrarão de como nasceram, muitos lembrarão da sua mãezinha, muitos lembrarão da sua família, e por certo, vamos esperar em Deus que essa lei não passe. E aí a lei veio e realmente, graças a Deus, não passou. Um daqueles políticos então desencarna e vai para a região de comando do maioral. E lá então, um lugar de treva muito violento, eles colocam em cima daquela pessoa muitas mulheres para viciar, ele já era viciado na sexualidade. Só que era um espírito, as mulheres que vivem lá são farrapos, porque só que daí a pessoa mentaliza e ele imagina que são as sumidades, né? Elas se apresentam fazendo a ideia de que são lindas, mas não. E aí eles não conseguiam, a mãe desse político, também envolvida, um espírito mais avançado, não conseguiam retirar esse cidadão de lá, porque ele não queria sair de lá. Porque você primeiro tem que perguntar para o cidadão. Aí prepararam todo um esquema para tentar recuperar aquele cidadão que estava preso lá. E aí mandaram equipes de trabalhadores para aquela região, e tinha um local onde um espírito muito iluminado, ele era tudo torto, que se passava como um mendigo, como pobre. Ele tinha uma cabaninha lá no meio do pântano daquela região. Ele tinha uma cabaninha, ele tinha toda cercado ela de madeira, de pedaços de madeira que ele arrumou, e cercou tudo em volta e fez a sua cabaninha. Aquela cabaninha eles pegavam os que eles podiam, levavam para a cabaninha e escondiam. A hora que o fervo, que passava a confusão, eles retiravam daquela região as pessoas que eles tinham interesse de retirar daquela localidade. Aí pegaram esse político e um belo dia conseguiram arrancar ele de lá. Ele não queria sair, conseguiram entrar nas portas e tiraram ele e levaram para aquele lugar de barro, de coisa que ficava lá, para poder esperar então passar. E aí, quando o cidadão sumiu, o maioral falou, eu quero que ai de vocês me apresentem imediatamente esse meu prisioneiro. E ele castigava realmente muito. E aí bateu um desespero, e todos os buracos então daquela região umbralina passou a procurar aquele prisioneiro. Mas ele estava escondidinho lá dentro de uma cabaninha de barro escondida, e quem estava lá era só aquele mendigo, que ninguém dava valor para ele, naquele cercado. E foi, e procura e não acha, e o cara ficando bravo. Daí passou mais um tempo, descobriram que o cidadão estava naquela cabana. Aí convocaram todos os exércitos das trevas para ir lá para resgatar o cidadão. E tinha um que era o imediato de Caifás, que era muito poderoso na área, e ele então organizou todo um exército em volta daquilo e falou, vocês me devolvem ele, ou então eu vou buscar. Aí lá dentro eles falavam, nós só entregamos ele para o maioral, nós não entregamos ele para nenhuma pessoa, porque eles queriam trazer o maioral para lá, e o maioral ficava mais escondido. Aí
houve a força para que eles atacassem aquele lugar. Então, quando as pessoas foram para a cerca, eles encostavam na cerca, eles levavam um choque e dormiam. E o outro chegava e encostava no outro que estava dormindo e recebia. Igual tem aqui, a gente já participou dos trabalhos de resgate, quando eles lançam uma grande rede azul de Maria Santíssima, os tarefeiros de Maria, eles têm redes azuis que caem nas pessoas e elas dormem, se acalmam, aí são recolhidos. Então eles batiam, encostavam naquela cerca, eles não viam as energias e desmaiavam. E foi criando um muro em volta daquela cerca. E ia chegando gente desencarnada e o muro ia aumentando, porque daí como se fosse eletrificada, né? Aquele cara estava eletrificado, o outro que esbarrasse nele também ficava grudado. E ficou grudado e começou a despertar naquele povo lá do umbral um medo, uma fé. Pô, será que é Deus que está aqui? Porque quem que tem esse poder de fazer isso que está acontecendo? Quem que tem esse poder? E começou a bater o medo, e começaram a ficar em volta, só batendo tambor, fazendo barulho e gritando, mas não colocavam mais a mão lá. Até que, então veio o tal de maioral. Aí eles viram dentro daquele picadeiro, quem? Um senhorzinho, barbas brancas, o nosso querido Bezerra de Menezes. Estava lá, dentro daquele cercado, que estava protegendo aquele espírito. E aí ele disse, nós queremos conversar com o seu chefe, com o maioral. E recebe pressão, e xingam e falam tudo que podiam, e aí ele, resoluto, nós só podemos entregar para o seu chefe. Passou um tempo, veio aquele barulho no meio daquela confusão, tambores e cornetas, como se estivesse chegando o maior general de tudo quanto é lugar, chegando lá, o cara trazendo, naquela cadeira que eu já citei, os homens musculosos, 8 homens musculosos segurando aquela cadeira, e ele entra, quando ele vai entrando, lá dentro tinha uma pressão energética diferente. Quando os caras começam a entrar ali, os carregadores começam a amolecer as pernas, e começam também a desmaiar, e aí o cidadão teve que dar um pulo lá de cima, porque senão ele ia cair na frente de todos os a sua corte, ele ia cair de boca no chão da cadeira dele ali, ia ficar muito feio. Aí ele pulou, deu aquele pulo imenso e ficou lá num canto, na figura de um boi, bufando e berrando e falando um monte de coisa, e o Dr. Bezerra conversando com ele, que ele também era convidado do Cristo, que todos que estavam ali também eram convidados do Cristo, que ele estava ali não só para buscar aquele irmão, que também era um sofredor igual todos vocês que estão em todos os buracos, porque lá as pessoas arrumam buraco como se fossem ratos assim nos buracos. Então elas começaram a tirar as cabeças de baixo, e toda aquela região umbralina começou a escutar o diálogo do Dr. Bezerra com o chefe daquela região, que era muito temido. Aí ele vai conversando com eles, que venham a mim, como Jesus falava, vocês sofrem, queiram sair, queiram se modificar. Hoje está havendo um grande convite. E eles começaram a ver que em cima daquela casinha, daquela choça, descia uma luz, e aquilo chamava muita atenção de toda aquela corte de espíritos ali envolvidos com as trevas. Não são espíritos eternamente no mal, são espíritos que estão trabalhando no mal até o seu arrependimento. Aí depois eles podem ser resgatados, não para ir para o céu, resgatado para começar a pagar suas dívidas, porque ninguém fica devedor, todo mundo terá que pagar seus débitos mais cedo ou mais tarde, né? Então, isso acontece. Aí o Dr. Bezerra estava lá conversando. Esse cidadão chamado Caifás, ele no canto daquele cercado, na frente de toda a sua corte de espíritos, ele bravo, bufando, muito nervoso mesmo, o Dr. Bezerra estava lá, ele falou, eu não quero mais conversa com você, eu vou passar por cima de você, vou cravar meus chifres e minhas patas em você, e vou fazer você em pedacinho, se você não devolver ele. E aí foi para cima. O Dr. Bezerra estava naquele lugar do picadeiro, ele falou, venha para cá conversar comigo mais perto. O Dr. Bezerra foi mais perto, o Dr. Bezerra ficou no meio do picadeiro, e aquele boi veio correndo,
o doutor Bezerra fez o quê? Se ajoelhou em oração a Deus e a Jesus. Se ajoelhou de frente para aquele irmão. E o irmão vinha correndo, como se fosse sendo um boi. E à medida que ele corria, ele tinha que empreender mais força, porque ele começava a chegar numa região de energias mais positiva. Então a energia negativa é semelhante e se atrai, diferente se repele. Então a energia negativa, e esse cara começou a ter problema. E ele tinha que mostrar poder, e força, força. Quando ele estava chegando a próximo de bater os dois chifres no peito do Dr. Bezerra, eis que cai na frente, no meio dos dois, entre o touro e o Dr. Bezerra, desce uma escada eles explicam que poderia ser diamantes. Aquela escada de diamantes cai, que surge do nada, naquela escuridão, uma escada de diamantes, assim, com os degraus. Paralisou. O touro teve que parar, porque não tinha como ir para frente. O Dr. Bezerra continuou ali ajoelhado, e eis que descem os primeiros degraus. Quem? Jesus Cristo. Jesus, belo, formoso, desce ali naquela escada e vai em frente ao Caifás e fala com ele. Aí o Caifás fala: mas o que o senhor quer de mim? Eu não suporto esses olhos. A minha vida inteira, 2015 anos, que seja 2010 por ali, nunca esses olhos saíram da minha cabeça. O que o senhor vem aqui? Eu já não te botei uma vez na cruz? O senhor quer que eu te coloque outra vez? Desse jeito. Você quer que eu te coloque novamente na cruz? Falou para o Cristo. O Cristo então conversou com ele docemente, ali naquele ambiente, e aí falou para ele, e começou a conversar, e que esperava a modificação dele, e que eu já te perdoei, eu não tenho nada contra você. Lembra que lá no alto da cruz eu já falei: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Então você é nosso irmão, você é um irmão que é aguardado para seguir a sua evolução. Seja bem-vindo, largue todo esse sofrimento que você tem espalhado. Veja a quantidade de sofrimento. Todos esses que estão aqui, eles seguem o seu nível de sofrimento. Por que continuar assim? E começou a falar. E aquele espírito começou então a sentir. E não tinha como... E aí pegou e saiu correndo. Virou nos 4 pés e saiu correndo, bufando, e sumiu na escuridão. O Caifás, que era o maioral. Subiu na escuridão. E aí ficou Jesus. Jesus então volta para o Dr. Bezerra, que estava ajoelhado ainda, e o Dr. Bezerra fala: Senhor, mais uma vez eu falhei. Porque não é a primeira vez que nós tentamos falar com esse irmão, não conseguimos. Me perdoe, Jesus, mais uma vez eu falhei. Aí Jesus falou, pegou ele da mão, levantou ele, beijou a sua testa, deu-lhe um abraço e falou: não, meu filho, você não falhou. Eu já pude ver no coração do nosso irmão uma réstia, uma brecha, um pequeno partido, aonde já réstias do amor já estão conseguindo entrar. Não falhou, irmão. Não falhou, meu filho. Levante, não se ajoelhe. Levantou ele. Aí pegaram aquele outro senhor que estava lá, e aí foram para a espiritualidade. E passaram o tempo. Eu pensei comigo, até o escritor conta que esse fato, o escritor conta que no cálculo dele levaria uns 200 anos, que levaria para aquele espírito se redimir. Por já 2000 e pouco e está assim, caso de uns 2000 anos. Passou um tempo, nós estávamos aqui no Bezerra de Menezes e foi feito um grande resgate. Quem que estava entre os resgatados? O Caifás. Aí então eu fui conversar com ele, e aí fomos explicar sobre o que é o cristianismo, e aí ele argumentava que não era possível uma coisa dessa, de Jesus não ter valorizado os ricos, não ter valorizado os reis, não ter valorizado os que estudaram, os que tinham o poder. E aí eu argumentando e mostrando para ele toda a situação, e ele amarrado ali como um touro. Aí fizemos aquele processo, porque ali existe um processo chamado de zoantropia, que o espírito humano pode revestir-se com um corpo animal, porque como nós passamos por todos os reinos animais, nós temos na nossa memória ancestral a presença de nossas imagens do passado. Então você pode sim, num processo
aonde outras mentes mais pior do que a nossa nos transformem no animal que eles queiram, se nós não tiver a boa vontade. Então, o Caifás estava ali na figura desse grande touro. E aí fui conversando com ele, aí ele foi amolecendo o seu coração. Jesus também já tinha trabalhado, o doutor Bezerra também trabalhando, e fomos então derretendo aquelas energias que ele tinha, porque ele achava, na sua concepção, que agora eternamente estava no inferno, no mal, e que ele nunca mais voltaria, porque essa ideia de que a pessoa nunca mais voltará ao bem, o que é errado. Imagina se chegar na cabeça do Satanás e falar para ele: não, meu amigo, você não será Satanás para sempre. Ele vai ficar feliz, uma hora vai ficar triste e perder o trono, mas é um trono cheio de sofrimento, quem quer isso? Então, nada é para sempre. Aí, conversando com o Caifás, foi desmaterializando aquelas patas, aqueles chifres, as coisas, ele foi voltando ao seu formato de homem. Ele começou a ver as suas mãos, que ele ainda tinha dedo, ele começou a ver que Deus tinha poder, que realmente não era aquela história que eles imaginavam. E aí ele pega e fala assim: aqueles olhos, eles me perseguiam a vida inteira, como que nunca me abandonaram? Aí eu perguntei: mas como que o senhor viu? Lá na cruz? Sim, lá na cruz ele olhou para mim, na minha frente. Mas como o senhor estava lá em cima no Monte da Caveira? Não, eu estava na porta do templo e ele se apresentou na minha frente, o seu corpo na cruz, e ele se apresentou na minha frente, me convidando para sair do caminho que eu estava seguindo naquele dia, e esses olhos nunca saíram de mim. E agora eu estou vendo esses olhos. Imagina, eu estou vendo esses olhos. Eu falei: os olhos de Jesus? Sim, eu estou vendo esses olhos. Aí eu falei para ele: mas então que maravilha, olhe bem para esses olhos. Não tenho coragem. Olhe para ele. E o que eu vou falar? Fale para ele alguma coisa. Fale que você estava enganado. Fale que você não sabia o que você estava fazendo. Fale que você quer entrar no caminho do bem. Converse com ele. Mas o que eu vou falar para ele? Se eu trabalhei para destruir todas as suas obras em todos esses séculos que passou, como que eu vou chegar para ele e falar? Fale para ele que você está arrependido e que você não sabia o que estava falando. Fale para ele, meu amigo, abre o teu coração para ele. E ele então olhou para aqueles olhos que diz que estavam ali como se fosse numa tela, olhou para aqueles olhos e ele começou a falar em aramaico. Está gravado, eu tenho essa gravação. Um dia eu vou fazer a tradução, quando for colocado no livro, o que o Caifás falou para Cristo nesse momento em que ele teve novamente o encontro. Aí falou durante um tempo na língua deles, se entenderam, e aí ele fala: ele está estendendo os braços para mim. Está estendendo os braços para você? Sim, ele está, naquela tela, os braços estão para fora. Eu falei: o que você está fazendo que você não correu para lá? Nós já estava íntimo, né? O que você está fazendo, cara, que você não correu para lá? Eu já corria. Aí ele saiu correndo para receber o abraço do Cristo e aí para seguir a sua nova jornada. Com certeza já não está mais na Terra, já foi enviado para um outro planeta desse nosso Pai para seguir a sua jornada evolutiva, agora já sabendo e nunca mais, ou não tentando ser um inimigo do amor, um inimigo de nosso Mestre Jesus. Assim foi resgatado o nosso querido irmão Caifás, nesta casa bendita, pelas bênçãos de nosso Dr. Bezerra de Menezes. O que não tem feito esse espírito que era o Lucas e que resgatava? E o Cristo então tinha uma preocupação de ver aqueles que foram tão inimigos dele, né? De resgatar aquelas criaturas. E nós sabemos então que quando foi aberto aquela pedra do sepulcro do Cristo, foi encontrado só o tecido do nosso amigo José da Arimateia. Os Espíritos contam que naquela sepultura foi criado um portal que avançava para todas as trevas da terra. E aí o Cristo, nesses 3 dias, ele ficou lá embaixo, em guerra, ou porque ele era atacado, trabalhando com a sua corte de anjos, trabalhando para resgatar aqueles espíritos que estavam lá presos.
Então muitas armadilhas, muitas correntes, muitos cadeados de prisão foram quebrados e foram resgatados milhões de pessoas. E essas pessoas que estavam lá eram também pessoas que vieram de outros planetas para cá, como exilados, como eu citei de Capela, são exilados de muitos planetas. Eles vieram para cá e o Cristo deu ordem que fossem embarcados em equipamentos, naves espaciais, devolvido para os seus planetas, para os hospitais de lá, para que a população daqueles planetas vejam a situação de um ser humano que se coloca contra as leis de Deus. Que não vale a pena você vir preso para cá e não querer fazer o trabalho da redenção. É a mesma coisa você ser preso e aí dentro da cadeia você se transformar um criminoso pior do que era. Então você vai para a cadeia, vai trabalhar na cozinha, vai ser professor, vai estudar e vai redimir das suas faltas. É para isso que a gente é isolado, não é isso que faz? Então o Cristo mandou de volta essas pessoas para os seus próprios planetas, para que lá então os médicos trabalhassem na modificação, na cura desses irmãos que não quiseram aceitar o nosso Pai, não quiseram aceitar Jesus Cristo, o Consolador, aquele que veio trazer o exemplo do perdão, o exemplo da misericórdia. E para encerrar, deixamos franqueados para todos que nos ouvem, porque esta casa tem a bênção de espalhar as suas telas, os seus telões, para muitos lugares das regiões umbralinas, sobre as bênçãos de Dr. Bezerra, de Ismael, para que a mensagem chegue de encontro a todos esses irmãos. Então eu quero deixar franqueado que aquelas placas que tem nesses lugares, vocês foram condenados por Jesus, vocês foram condenados à eternidade por Deus, não é verdadeira. Essa placa não é de Deus, não é de Jesus, ela é a placa dos que vos escravizam, mas quem vos acorrenta são as vossas próprias maldades. Porque no momento que você estiver lá e que você se compadecer de um que sofre do teu lado, você já quebra a sua corrente e como em passe de mágica você some. Os espíritos falam, mas ele estava preso aqui e ele sumiu. Então os amigos espirituais retiram aqueles que querem realmente serem resgatados. Que é o convite do Cristo, do vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, que eu vos aliviarei. Está aberto para a eternidade. E esse é o convite para todos aqueles também que partem para outras casas do Pai, que levem em seus corações esta lembrança, que venha a Cristo, aos ensinamentos do Evangelho do Cristo, que é único no universo. Porque Deus não tem dois evangelhos. Ele tem uma única lei, que é a lei de amor, que o Cristo conseguiu trazer em Moisés, com ele próprio, na segunda revelação, e na doutrina espírita. E os espíritos têm trazido, então, os ensinamentos desse evangelho redivivo, trazido pessoalmente por nosso Cristo Jesus. O Cristo Messias já veio, não voltará, porque nunca foi. Ele continua cuidando da sua região de esplendor, ele continua cuidando de todos nós que vivemos nesta terra bendita. Que a paz esteja em cada coração e que Jesus seja o baluarte em todos os momentos. E nunca nos esqueçamos que no momento de testemunho estarás só. É o teu testemunho. Naquele momento você estará só. Que Jesus ampare a todos nessa bênção, nesse momento de paz, de alegria, e que a misericórdia do nosso Mestre Jesus se resplandeça em nossos olhos, em nossas almas, para hoje e sempre. Que assim seja. Vão em paz.